Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor mestre Manuel Garcia Neto e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre governança de Big Data. Entender governança de Big Data, nós precisamos entender um pouquinho mais a respeito do que é uma governança, ok? E governança dentro de um ambiente empresarial, governança a gente trata, né, como sendo uma governança corporativa, né, a governança da empresa. E o que vem a ser essa governança da empresa? A governança da empresa nada mais é do que você governar todas as áreas dentro de uma empresa perante o mercado. E o que vem a ser esse governar? Né? É ter controle, né? Ter processos, ter métrica, saber medir riscos, né? Tudo aquilo que é para manter a boa gestão, a boa coordenação da empresa, a boa governança da empresa, entra na governança corporativa. E essa governança corporativa está muito focado, né, na estratégia da empresa. Portanto, governança corporativa, né, está intimamente relacionado com a estratégia da empresa. E estratégia nada mais é do que a empresa elaborar um objetivo, uma meta de médio a longo prazo e a empresa, né, fazer de tudo para seguir esse plano, seguir essa estratégia, a fim de atingir essa meta, esse objetivo. Ok? Esse é o pano de fundo para entender um pouquinho da governança corporativa. Por quê? Eu comentei com vocês, a governança de Big Data, ela responde para uma outra governança dentro da governança corporativa, que é a governança da tecnologia da informação, como a gente está vendo nesse slide. Né? Dentro da empresa existem várias governanças, né? Todas trabalhando para o objetivo comum, o objetivo único, estabelecido na estratégia da empresa, que é atingir a sua meta ou subjetivo, e essas governanças estão relacionadas à governança corporativa. A gente vê aqui a governança orçamentária, vemos a governança de aquisições e temos aqui a governança de TI. E a governança de TI nada mais é também, né, governar, gerenciar, coordenar, controlar toda a tecnologia de informação da empresa, inclusive os dados, ok? Em TI, a governança de tecnologia da informação, a gente conhece como o COBIT, né, que é um framework voltado à governança estratégica de TI, que vai gerenciar e coordenar tudo que está relacionado à tecnologia de informação da empresa. Um fator importante, quando a gente fala de governança, estamos falando do dia a dia da empresa também, mas principalmente com o futuro da empresa. Ok? Então, o dia a dia da empresa nós podemos tratar como sendo uma gestão de tecnologia de informação, e quando a gente fala de governança, nós estamos falando do futuro da empresa. Né? São todas as informações, todos os controles, todas as métricas que vão interferir, que vão e podem interferir, né, o futuro da minha empresa. E essa é a nossa preocupação da governança de tecnologia da informação. Tá? E dentro da governança de TI, dentro desse COBIT, logicamente existem outras governanças, né? Como a governança de serviços web, né? Governança de dados abertos e, né, aquilo que a gente vai conversar, né? Aquilo que é a minha especialidade, né? Que é a governança de dados. Para a gente falar dos dados, né, a gente hoje está muito focado nessa situação, nesse lance de Big Data.
E o que vem a ser esse Big Data? Né? Essa grande quantidade de dados que estamos a todo instante interagindo com eles. Né? E aqui eu trouxe um desenho que mostra Big Data. A gente fala de dados, mas Big Data é um conceito onde nós podemos fazer parte da visualização, né, desses dados, né, a semântica, a preditividade, né, a correlação que existe entre os dados. Né? Por quê? Big Data está muito voltado à parte de análise de tendências de mercado. Né? E quando eu falo de análise de tendências, né, eu estou falando, né, da parte de estatística, eu estou falando da parte de preditiva, né, de semântica, né, que eu quero, né, pensar, analisar e tentar enxergar um futuro para a minha empresa através dos dados trabalhados hoje. Lembra que eu acabei de falar com vocês a respeito de governança que é focado no futuro? Né? O Big Data, né? A gente tem esse Big Data hoje, a gente tem essa massa de dados hoje para analisar e trabalhar para buscar essas tendências, essas visões a respeito desse futuro. Né? E falando da empresa, a gente tem, logicamente, o Big Data relacionado a negócios, né? A parte de marketing, a parte do próprio relacionamento com o cliente. Temos também a parte do Analytics. Analytics é uma ferramenta importante dentro do Big Data, né, que vai fazer todo esse processo de análise, né, preditiva, análise de visualização, análise de negócios. Né, existem softwares para isso, né, para envolver, trabalhar com essa massa de dados a fim da empresa explorar da melhor maneira possível para entregar uma melhor definição para a empresa, para galgar mercados. Também tem a preocupação com relação ao armazenamento dos dados, né, principalmente a parte de Data Warehouse, né, a parte de SQL, no SQL, né, tem a parte da escalabilidade, né, conforme demonstrando aqui, tem a parte da segurança. Né? Aqui embaixo, né, quando a gente fala da segurança, olha só que importante. Estamos falando de segurança, estamos falando, né, da ética e principalmente da governança desses dados. Né? Como que a gente vai governar isso daí? Como que a gente vai colocar métricas nisso daí? Né? A gente viu recentemente, né, a lei brasileira da LGPD, né, que está muito relacionado com a governança e segurança dessa base de dados, dessa segurança desse Big Data. Né? E principalmente, né, o Big Data, quando a gente fala de Big Data, nós estamos falando também de coletas e integrações desses dados. E né, falando, né, do Big Data, falando da governança corporativa, governança de TI, a gente chega, né, no DAMA, né, que é vamos chamar assim, um livro de processos para melhor gerenciar, coordenar, melhor governar os dados. Tá? E quando a gente está falando de dados, mostrando a figura anterior, né, a gente vê que Big Data está muito focado nessa parte dos dados. Né? Afinal de contas, aquilo que a estrutura, a base, a essência do Big Data são os dados. E para isso nós precisamos entender esses dados para quê? Para melhor explorar para a estratégia da empresa, né, a estratégia corporativa, muitas vezes, para atingir aquele objetivo desejado pela empresa. Ok? E dentro dessa governança de dados, nós temos vários fatores os quais nós podemos estudar. Né? Como aqui, né, o gerenciamento da arquitetura de dados, o próprio desenvolvimento dos dados, gerenciamento da segurança desses dados. Né? E quando eu falo dados aqui, eu estou falando do próprio Big Data. Ok? Gerenciamento da qualidade dos dados, né, do metadados, né, a documentação e conteúdo. Para tudo isso que está exposto nessa figura da governança de dados, existem processos.
né? Existem já normas e especificações já desenhadas, bastando a gente analisar esses processos, verificar se cabe na nossa empresa e a gente aplicar essas normas para satisfazer a estratégia de dados, a estratégia de TI e principalmente a estratégia corporativa, né? A estratégia da empresa. Ok? Foi uma breve menção, né, sobre a governança de dados. Espero que vocês tenham gostado. Ok? Obrigado.